onde relembramos a bênção da nossa salvação e o que Deus fez por nós. Então, eu quero pedir a você para curvar a sua cabeça agora e dizer ao Senhor que você veio aqui para rememorar aquele dia que o Senhor tocou no teu coração e você disse assim: agora eu sou de Jesus, eu sou dele para nunca mais deixar. Senhor Deus, nós oramos a Ti aqui essa noite. Nós estamos aqui para entregarmos-nos ao Senhor, ó Deus, mais uma vez, e dizer: nós amamos o Senhor e somos Teus, somos Tuas ovelhas, nós somos do pasto e do pastoreio do Senhor, nós queremos estar em Teu aprisco, ó Deus, em Teus braços. Fala-nos poderosamente nessa noite e dá-nos, Senhor, o renovo para a caminhada que tanto necessitamos, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Pastora Jonadá, que vai ministrar a palavra para nós aqui neste culto de ceia, ela tem reclamado que eu não estou dando oportunidade para ela. Eu não estou mais pregando. Aí ela está achando que assim, eu sou daqueles pastores assim, me dá oportunidade aí, irmão. Aí a gente dá. Não é assim que funciona. Vamos orar aqui agradecendo a Deus pela vida da pastora Jonadá. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco e também, ó Deus, nessa noite o Senhor tem uma palavra para nós. Usa poderosamente tua filha com graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Eu vou começar a minha palavra nessa noite. Alavânia. Sabe o que quer dizer isso? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo, meu viver. Ele é a luz que ilumina ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Gostaria que você colocasse a mão no coração para cantar a segunda parte, com o olho fechado, assim, bem contrito e bem baixinho. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter transformado a minha vida. Obrigado, Senhor, por ter nos dado perdão. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa, comungando, Senhor, com a Tua igreja, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Aleluia. Então, Jesus Cristo transformou a sua vida. E hoje nós vamos falar alguma coisa sobre a gloriosa graça do perdão de Deus. A glória do perdão de Deus. Vocês podem se assentar. Eu ia ler, né, a palavra, mas estão querendo sentar. Então eu leio a palavra sozinha, né? Que isso? Mateus capítulo 6. A palavra da oração dominical. Antigamente falava oração dominical, né? A oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. Como orar? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando,
Não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará a vós. Muito sério, né? Muito sério, mas glória a Deus que nós temos o perdão do Senhor. Amém? Quem é que já recebeu o perdão do Senhor? Eu também. Mas sabia, irmãos, que a gente às vezes pede perdão ao Senhor e continua sentindo o peso do pecado. Às vezes a gente pede perdão, pede perdão. Tem gente que vai na presença de Deus e fala: Senhor, me perdoa das minhas multidões de pecados. Irmão, isso não existe, multidões de pecados. Porque no dia que Jesus morreu na cruz, todos os pecados foram perdoados. Quem não aproveitou isso é porque não quis. E no dia que você aceitou Jesus, todos os teus pecados foram perdoados. E a partir do momento que você ora e clama o poder do sangue de Jesus, a palavra diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, nós temos que crer no perdão de Deus, crer que o Senhor é poderoso e Ele prometeu nos perdoar, como nós acabamos de ler. Se eu perdoar o meu irmão, certamente o Senhor me perdoa quando eu me arrepender. Agora, existe o porém, né? A condição, se eu perdoar. Eu preciso perdoar o meu irmão para eu ser perdoado. Irmãos, a falta de perdão é uma coisa terrível. Ela pode causar morte, pode causar destruição, pode causar maldição, ódio, todo tipo de coisa ruim, principalmente a tal da doença chamada depressão, que nada mais é do que opressão do diabo mesmo. Ele pega a sua vida e te prende, e te pisa, e te maltrata, e você fica doente, e ele ali te esmagando. É a tal da depressão. É pecado. Muitas vezes é o pecado. Às vezes é fraqueza da própria pessoa, né? Quando ela está com problema. Mas aí a depressão não é tão terrível como é essa, quando a pessoa está em pecado e ela adoece por causa do pecado, e junto à doença vem a opressão do diabo. Então a pessoa sofre muito. Muitas vezes procura o médico. Muitas vezes, né, fica tomando remédios controlados e não resolve. Só vai resolver o dia que ela perdoar. Às vezes, irmãos, uma pessoa fez uma ofensa a nós. E nós ficamos magoados com aquela pessoa. E aí o pecado é meu também, irmão, sabia? O pecado é meu também. Porque muitas vezes a pessoa me fez uma ofensa, eu não posso ficar magoada. Eu tenho que perdoar na hora. Nossa, a pessoa falou assim comigo: amém, né? Glória a Deus, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, tem misericórdia dessa vida, Senhor. Irmãos, a coisa mais linda da vida é que o dia que você faz isso. Eu tive uma experiência maravilhosa com uma pessoa que entrou dentro da minha casa. Eu merecia ser insultada porque realmente eu estava devendo essa pessoa. E ela foi lá para me cobrar, mas ela me humilhou, e eu não tinha dinheiro para pagar. Então, quando aquela pessoa saiu, eu dei razão a ela, não falei na hora, chorei, só apenas chorei.
dei razão a ela e fui para o pé do Senhor. Disse, Senhor, o Senhor viu todas as coisas. Eu não estou devendo essa pessoa porque eu quero. Eu estou passando por uma situação. Isso para mim aqui é humilhante demais, Senhor. Sou tua serva. Não é justo eu passar por isso. E pedi ao Senhor misericórdia, misericórdia, misericórdia. Pedi misericórdia para ela também, que o Senhor tocasse o coração dela, que ela entendesse, que ela fosse salva, liberta. E o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor respondeu a minha oração. E quando Miguel chegou, Miguel já tinha a resposta logo, já conseguiu pagar essa pessoa. E essa pessoa, irmãos, teve, eu não vou falar o que foi que aconteceu, mas ela teve consequência muito grave por ter me ofendido. Porque eu perdoei, mas o Senhor cobrou. Porque o sofrimento foi muito grande. E ela humilhou uma serva de Deus, uma pessoa que estava na presença de Deus. E ali ela pagou o preço. Mas Deus ainda poupou a vida dela, teve misericórdia dela. E nós conseguimos pagar a nossa dívida, glória a Deus. Mas, se por acaso Miguel não tivesse conseguido pagar aquela dívida, eu creio para mim que eu ia ficar doente. Porque eu fiquei num estado, irmão, deplorável. Eu nunca gostei de dever as pessoas. É muito ruim a gente dever as pessoas e não poder pagar. E tem pessoas, né, que às vezes devem o outro e ele, às vezes, faz caso de dever. Né? Mas não é todos são assim. Servo de Deus não é assim. Né? Servo de Deus só deve quando não tem jeito, quando não tem condição, né, de dever. Então, é assim que acontece com o servo de Deus. E nós temos a graça, irmãos, a graça do perdão. É a graça infinita de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos manda perdoar. Você deve perdoar. Você precisa perdoar. Tem filho que leva mágoa por toda a vida, por causa do pai, por causa da mãe, por causa de um irmão, numa família. Isso é muito triste, muito triste. Isso leva doença, leva maldição para os seus próprios filhos, para os seus descendentes. Já viram falar de maldição? Pecado de maldição? Ele existe. Ele existe. Meu avô, a minha bisavó lá, meu tataravô, eles vêm trazendo para a vida da gente, irmão, vêm trazendo as maldições, porque as maldições da realidade são demônios que apoderam da vida da pessoa quando ela não perdoa, quando ela é má, quando ela é ruim, quando ela mata, quando ela rouba, quando ela faz coisas ruins, quando ela teve coisas horríveis na família, os demônios ficam fervendo como mosca no mel. E aí eles vêm passando pelas gerações. E aí a palavra de Deus fala sobre isso. Que o Senhor visita a maldição do pecado até a primeira, a terceira e a quarta geração. Se a pessoa não se arrepender. Agora, se eu me arrepender, se eu quebrar essa maldição, ela não vai passar para a minha família. Entenderam? Então, se alguma coisa houve lá no meu passado, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com meus avós, eu tenho que quebrar isso. Assim, não, Senhor, eu não aceito isso na minha vida, eu quero ser livre disso, Senhor, tem misericórdia, clamar ao Senhor, quebrar essa maldição no nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. E aí, a minha família será livre, porque o Senhor, assim como Ele visita da primeira até a quarta geração, a maldição, a bênção é para mais de 1000 gerações. Aleluia. A bênção vai muito além. Eu sempre falo com meus filhos, ó, vocês são a terceira geração de servos. Então, vocês ainda correm risco de maldição. Corre para Deus, corre para Deus, corre para Deus. Eu sempre falo, não deixa a maldição pegar vocês. Se vocês estiverem na presença de Deus, a maldição não pega, porque eu estou orando por vocês. O Senhor tem misericórdia de vocês. Mas da quarta geração, a minha família ainda pode sofrer a consequência do pecado antigo. Mas em nome de Jesus, Jesus quebrou tudo lá na cruz. Desde a hora que eu lanço nos pés do Senhor, eu deposito nos pés do Senhor, não existe mais maldição. As maldições são quebradas. É preciso eu ter consciência disso, para não levar sobre a minha família estas coisas.
Vou dar um exemplo aqui, tipo assim. Uma família, um pai, uma mãe, que gosta de falar palavras feias. O seu netinho, irmão, quando nascer, ele vai gostar de falar palavras feias. Então precisa que eu me arrependa, eu, mãe, me arrependa, para que a maldição não passe para o meu filho e para o meu neto. Imagina, irmão. Meu pecado, ele pode atingir as outras pessoas, quem está perto de mim. O pecado é terrível. O pecado, ele é uma doença maligna, doença da alma. Muitas pessoas ficam escondendo o erro, escondendo o pecado, achando que ninguém está vendo, né? Principalmente nós, quando somos jovens, né? Gostando de fazer coisinhas escondidas. Não, ninguém está vendo. Então, não, papai e mamãe não vai saber. Queridos, que erro tão grande. Papai do céu vê tudo. E muito pior do que isto. Porque o papai do céu é misericordioso, mas Satanás está louco para pegar você. Ele veio matar, roubar e destruir as nossas vidas. Misericórdia. Então, quando nós, ao menos pensarmos de fazer alguma coisa errada, lembra, o Senhor está vendo. O Espírito Santo que está em mim. Ou você tem ou você não tem Jesus, né? Como é que você vai andar por aí sem Jesus? Você andar por aí sem Jesus, você é um cadáver, irmão. Está morto. Jesus Cristo é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele precisa estar dentro de você. Essa musiquinha que eu cantei agora, né? Da Lavânia. Jesus Cristo transformou o seu viver. Ele agora é a luz que está iluminando a sua alma, o seu ser. Antes de você pecar, o Senhor já fala no seu coração, cuidado. Ele falou isso para Caim. Caim, olha onde você está andando. Cuidado, Caim. O pecado está batendo na sua porta. Caim sabia o que Deus estava falando. Mas ele não fugiu do pecado. E assim somos nós. Precisamos ouvir a voz de Deus. Nessa graça infinita, gloriosa do perdão de Deus, estava lá no Calvário, aquelas 3 cruzes, 3 homens pendurados na cruz, todos no mesmo nível, todos sendo considerados malfeitores, pessoas não gratas para a sociedade, pessoas dignas de morte, estavam lá naquela cruz. Mas Jesus estava lá, inocente. Ele estava ocupando o meu lugar. Ele estava ocupando o seu lugar de pecador. Ele foi lá, especialmente, para que nós não morrêssemos eternamente. Ele foi, aceitou sofrer e morrer. E ser humilhado, ser blasfemado, ser envergonhado, ser cuspido, bateram no seu rosto. Jesus estava tão maltratado quando ele carregou a cruz, que ele caiu no caminho. E ele não conseguiu levar a cruz até o Calvário. Já leram isso? Arranjaram um homem que vinha da roça, vinha do trabalho, para ajudar Jesus a levar a cruz. Porque ele não conseguiu. Ele estava tão debilitado, tinha passado a noite toda sendo torturado por mim e por você. Aleluia. Ele deu a vida por nós. E nós não estamos fazendo caso, não estamos valorizando. Eu vou à igreja hoje, mas não vou amanhã. Eu vou orar hoje, mas amanhã eu não sei. Hoje eu acordei cansado. Às vezes eu acordo de madrugada, todas as madrugadas o Senhor me acorda.
E eu fico assim, ô Jesus, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí eu dou aquele pulo assim, não. Não quero ficar mais um pouquinho, Senhor, eu quero ficar mais um pouquinho na tua presença. É muito bom, irmãos. Olha, você ter o relógio espiritual, você quer tanto a presença de Deus que Ele fala assim, minha filha, é agora. Levanta, levanta. Quero falar com você agora. Já pensou, irmãos? Que lindo, que maravilha. Eu acho que não é para qualquer um, não. Mas é para nós. Servos do Senhor. Que quer ter tempo com Deus. Que quer ter a presença de Deus. Que quer ser batizado com fogo. Quer receber a graça, receber o poder do Espírito Santo. Vai para a oração. Faça como a palavra diz. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, busca o Senhor em secreto, clama a Ele, conta para Ele as tuas fraquezas, conta para Ele os teus pecados, pede perdão, se arrepende, se conserta, não deixe que o inimigo leve a sua bênção. Vocês vão ver a recompensa. A recompensa. A recompensa do Senhor, ela vem. O apóstolo Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne. Eu fico imaginando, porque eu também tenho um espinho na carne. Fico imaginando o apóstolo Paulo, aquele homem tão feroz, tão ousado, tão, ele tinha coragem para qualquer coisa. Mesmo antes de se converter, ele era um soldado de valor, considerado um homem de valor, um centurião. Mas a Bíblia fala que o Senhor deu ele espinho na carne. E além do espinho na carne que ele tinha, ainda botou ele nas correntes. E mesmo estando preso, acorrentado, nós recebemos estas cartas maravilhosas que ele escreveu, que nos ajuda a caminhar. É uma vida consagrada a Deus. Mas olhando de novo para a cruz, irmãos. Aqueles dois que estavam do lado de Jesus. Um ainda ousou zombar. Um ainda disse, você disse que é filho de Deus. Está aqui igualzinho nós. O que você está fazendo aí? Desce daí, rapaz, salva a ti, salva nós também. Você não é filho de Deus? Você não é poderoso? Jesus, ouvindo tudo aquilo, não respondeu. Mas o outro respondeu, mas você está no mesmo estado que ele, no mesmo estado que nós. Como é que você tem coragem de falar isso com um homem desse? Um homem que a gente viu ele fazer maravilha. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não merece estar aqui. E olhando para Jesus, disse, Jesus, lembra de mim quando o Senhor estiver no teu reino. Jesus respondeu, irmãos, olha, que coisa mais linda, o arrependimento. Hoje mesmo, você estará comigo no meu paraíso. Hoje mesmo, imediatamente. A partir do momento que nós fecharmos nossos olhos, nós estaremos do outro lado do Jordão, lá na terra prometida, na presença de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todos os servos do Senhor que estão lá, aguardando o dia da volta de Jesus Cristo. A Bíblia diz que esses que já morreram, que estão aguardando a volta do Senhor, voltará com Ele nas nuvens, virá com Ele nas nuvens, para julgar as nações. Serão bem-aventurados, serão abençoados, porque são pessoas que se arrependeram dos seus maus caminhos, se arrependeram dos seus pecados, andaram na sua presença, fizeram a sua vontade. Mas tem aqueles também, irmãos, que não agradecem, que não se arrependem, que não tomam posição. Aqui Jesus conta uma parábola. Mateus, deixa eu ver se eu acho, capítulo 18. Mateus capítulo 18. Não vou ler não, tá, irmãos? Vou só abrir aqui
para certificar que está certo o texto. É Mateus capítulo 18, você pode ler depois, a partir do versículo 23. Jesus contou a seguinte parábola. Um rei estava trazendo os seus servos a prestar contas de tudo. E a devia tantos talentos, outros devia tanto, e todos eles tinham que acertar a conta e ver, quem podia pagar, quem não podia pagar. E teve um que devia muito, e ele não podia pagar. E aí o senhor dele disse, o rei disse, se você não pode pagar, então nós vamos vender seus filhos, sua casa, sua terra, sua família, para você pagar essa conta. Ele disse, não, senhor, por favor, não faz isso, não faz isso. E joelhou, e chorou, e clamou, pediu misericórdia de mim, misericórdia de mim. Aí ele falou, não, então tudo bem, eu vou te perdoar. Ele foi compassivo, teve pena dele, perdoou, e ele foi embora. Chegando mais na frente, ele encontrou uma pessoa que devia a ele. E devia muito menos do que ele devia ao seu senhor. E ele disse, você vai me pagar, você tem que me pagar agora. E pegou ele pelo colarinho e sacudiu. E ele disse, mas eu não posso, eu não tenho como te pagar, por favor, tenha paciência. Quando eu puder, eu te pago. E ele disse, não, vou te jogar na prisão. Jogou ele na prisão. Você só vai sair daí quando você me pagar. E aí alguém viu e correu, contou para o rei, Senhor, o senhor acabou de perdoar ele chegou lá na rua, pegou o conservo dele, por causa de uma dívida pequena. Aí o senhor mandou chamar ele. Já que você fez isso com o seu conservo, não se compadeceu dele como eu compadeci de ti, agora quem vai para a prisão vai ser você, e vai ficar lá até pagar a dívida. Então, às vezes a pessoa não merece aquilo que Deus faz por ela. Ela não se adequada, não se ajusta às coisas do Senhor. Ela sempre acha que ela é mais, que ela precisa mais, que ela merece mais, entendeu? E às vezes até fala, parece que Deus esqueceu de mim. Querido, nós vivemos aqui na terra pela fé. Se você não crer no que está escrito na palavra, no que Jesus falou, que Ele deu a sua vida por nós, que a nossa dívida já foi paga, que o nosso contrato com o diabo lá, com os pecados, foi rasgado e foi pregado da cruz com Ele. A nossa vida é pela fé. Você é servo não é porque você é bonzinho e lindo, maravilhoso, não. Você é abençoado, porque Jesus teve misericórdia de você, como teve do ladrão da cruz. Ele se compadeceu. Ele perdoou. E como tal, nós também devemos perdoar o nosso irmão. Nós também devemos perdoar o nosso cônjuge. Nossos filhos que às vezes erram contra nós. Irmãos, eu acho que uma das mágoas mais tristes é a ofensa do filho. Eu já senti isso. Graças a Deus o Senhor tem me ajudado a perdoar, tem me ajudado a suportar e dizer, não vou ficar magoada. Deus tem misericórdia de mim. Porque a pior coisa é o seu filho dizer para você assim, olha, eu nunca senti seu amor, você nunca me amou. Gente, não tem coisa que mais ofende. Não tem coisa que mais ofende. Porque uma mãe que não ama seu filho, ela abandona seu filho. Ela não vai sofrer por causa do filho, ela não vai criar o filho. Ela não consegue criar o filho. Porque quando a gente cuida de uma pessoa, só dá para se cuidar de uma pessoa por amor. Se você não tiver amor, você não consegue cuidar. Tem que ser pelo menos amor de Deus. Misericórdia, compaixão.
Porque senão você não consegue. Nem a mãe com o filho. Quantas mães não conseguem dar de mamar para o filho? Não consegue carregar o filho no colo? Quantas? Né? Eu não fui uma boa mãe, não me considero uma boa mãe, não. Mas o que mais eu fiz nessa minha vida, nesse estado aqui, que era muito difícil quando nós viemos para aqui, foi subir aquela montanha lá do hospital infantil, levando criança para o médico. Gente, foi a minha maior cruz. Que nós mudamos de Minas para cá. Todos nós tivemos problema com a mudança de temperatura. Para nós, esse estado aqui é fresco. Porque o nosso estado lá, em alguns lugares, é muitíssimo quente. E em alguns lugares, muitíssimo frio também, né? O lugar que eu morava era frio. Bem frio. E quando eu mudei para cá, né, na época do verão aqui, nessa época de vento sul, fazia muito mal para a gente. Então, todo mundo adoecia, todo mundo ficava doente. E eu tinha aquele problema de levar minhas crianças lá naquele hospital infantil. Não tinha UPA, irmão, não tinha hospital, não tinha nada nesse lugar. Vocês estão vendo aqui hoje uma mega cidade. Aos nossos olhos, aqui, hoje é uma mega cidade. Porque era um matagal. E, como é que chama o lugar de caranguejo? Mangue. Então, era um lugar terrível. Miguel só falava assim, eu vou voltar para Minas Gerais. Eu vou voltar para Minas Gerais. Conversava com ele, eu vou voltar para Minas Gerais. Tentou, mas o Senhor não permitiu. Não, o seu lugar é aqui que vocês vão ficar raízes, é aqui que vocês vão trabalhar. Não teve como voltar para Minas Gerais. Tivemos que aceitar ficar aqui pela vontade do Senhor, porque toda vez que orávamos, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Ué, que oração é essa? Hipócrita? Né? Senhor, faça a tua vontade na minha vida, depois não quer cumprir a vontade de Deus. Né? Eu estava testemunhando ontem para os irmãos também, um testemunho que eu não vou contar agora, sobre isso, que a gente às vezes fala, faça a tua vontade na minha vida, mas na hora que Deus fala que vai fazer a vontade dele na nossa vida, nós fugimos. Não, isso aí eu não quero, não. Não é assim, não, irmãos. Teve muitos servos de Deus que passou fome, passou necessidade, tiveram que deixar a família para pregar o evangelho no sertão, no meio dos matos. Aqui mesmo, em Minas Gerais, era um sertão, um lugar horrível, onde o evangelho foi levado a mim. Não tinha crente nenhum. Entendeu? Mas o Senhor usou vidas, pessoas corajosas, que pagaram um preço. E se você ler a história do Brasil, você vai saber também quantos missionários perderam a vida no meio dos índios, aí, índios até canibais, para trazer o evangelho. Então, irmão, a vida vale preço muito alto. A Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Você tem a riqueza do mundo inteiro, vale mais que o mundo inteiro. Quando eu ganho uma vida, eu estou ganhando riqueza incontável. Maravilha. Por isso, esforça-te para ganhar almas. Vale a pena. Ganha teu colega, teu amigo, teu irmão. Se você não pode ganhar na palavra que ele não te aceita, você vai para o joelho, vai para a oração. O Senhor transforma a vida. O Senhor muda a vida. Gente, como aquele ladrão da cruz podia imaginar que ele ia sair dali salvo? Com certeza ele não podia imaginar isso. Mas quando ele encarou Jesus na cruz, ele creu. Se arrependeu. E pediu misericórdia. E foi alcançado. A misericórdia do Senhor é motivo de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim. Muitos não acreditam no perdão. Muitos não acreditam na palavra. Vou ler um texto aqui para vocês de
Mateus capítulo 9. Deixa eu ver se está certo. Mateus, capítulo 9, versículo 1 em diante. Diz assim: entrando no barco, passou para outra banda. Chegando à sua cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e andas? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilharam e glorificaram a Deus. Então, Jesus mostrou, naquela hora. Jesus poderia ter falado, não precisa nem ter falado nada. Poderia ter botado a mão nele ali, ele levantar e andar. Mas Jesus precisava glorificar o nome do Senhor. Jesus precisava mostrar para eles que ali estava a autoridade de Deus, que ali estava o Filho de Deus, aquele que tinha autoridade no céu e na terra. E ali o paralítico foi curado diante de todos. E naquele momento foi provado: Jesus podia perdoar pecados. Perdão do pecado é pela fé. Pela fé no Filho de Deus. É você dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não quero ficar longe do Senhor. Eu quero estar perto do Senhor. Eu preciso do Senhor. Me limpa, me lava, me purifica no teu sangue. Me dê graça para caminhar, Senhor. Porque, irmãos, se formos olhar todas as horas, todos os momentos que nós pecamos, nós temos que vigiar muito para que o diabo não nos enlace, não nos amarre na rede do pecado e nos leve para a profundeza do inferno. Essa é a verdade. Se você acha que o pecado é brincadeira, cuidado. Cuidado. Pecado leva à morte. Pecado pode levar à morte. E não é só morte do corpo. Morte eterna. Para sempre separado de Deus. É por isso que às vezes eu digo que o homem sem Deus, ele anda por aí, igual aqueles filmes, até esqueci o nome que fala agora. Pessoas que andam morta-viva. Coisa mais horrível do mundo. Não assisto esse filme nem. Como é o nome? Zumbi. As pessoas sem Jesus é um zumbi. Ele não tem vida. Pensa que vive. Mas é pura ilusão. Além do que, não sabe o que está fazendo. Porque se você não tem Jesus, você só pensa em você. É egoísta. Só quer coisa do mundo. Só quer ter prazeres. Alegria na carne. Isso são as coisas do mundo. Servo de Deus tenta agradar a Deus. Até o que eu visto, até o que eu como, precisa agradar a Deus. Sou radical? Não, queridos. Não é radicalismo, não. Isso é eu querer agradar a Deus. Porque quantas vezes eu como alguma coisa que me faz mal? Eu sei que aquilo ali vai me fazer mal e eu como. Passo mal. Então, eu estou pecando. Pecando contra o meu corpo. E que o Senhor tenha misericórdia de mim, me ajude. Então, até na hora do alimento, na hora da comida, você precisa agradecer a Deus e abençoar o seu alimento, escolher seu alimento com alegria, escolher seu alimento que você está ao seu alcance de comer, né?
Muitas vezes nós queremos comer coisas, né, que nem faz bem, a gente quer comer assim mesmo, né? Eu mesma estou fugindo de condimentos, porque a tal muito de vez em quando eu compro alguma coisa de condimento, né? Esses produtos de latinha industrializado. Eu gostava demais, eu fui criada comendo essas coisas. Minha mãe gostava muito de enlatados, porque a gente morava longe de supermercado, então comprava enlatado, enchia a despensa, e a gente ficava comendo aquilo na salada, né? Até feijoada de lata, gente, que absurdo. Eu lembro até hoje do gosto, é horrível feijoada de lata, né? Então, essas coisas, irmãos, não convém. Não deixar um pouco probleminha da preguicinha de lado, acordar mais cedo, cozinhar um feijão, coloca na geladeira, vai usando um feijãozinho abençoado. Vai comer essas coisas, não. É pecado? Não, não é pecado, mas te faz mal. Cuida do nosso corpo, né? Vamos cuidar do nosso corpo. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu não cuidei do meu direito, tá? Por isso que eu estou falando. Eu sou um mau exemplo para vocês. Então, eu não quero que vocês fiquem obesos que nem a mim, cheios de problema, que nem a mim, que agora eu sou obrigada a escolher comida, porque quase tudo que eu como faz mal. Então, vamos cuidar enquanto é tempo. Sou o templo do Espírito Santo, né? Não fazer por obrigação, né? Mas, pô, eu acho bonito, gente, não exageradamente, que tem pessoas que é fitness demais, né? Não precisa ser fitness demais. Você pode ser controlado, fazer sua dietinha, comer coisa saudável, fazer comida gostosa, né? Gente, uma salada, né? Uma saladinha cozida só no vapor, assim, com pouco. Ah, tá até vontade de comer agora. É bom demais, né? É um pouquinho da parte da gente, irmão, aquela pressa de fazer comida, né? Agora estou usando panela elétrica para ir mais rápido, entendeu? Então, a gente pode cuidar um pouquinho, né? Para ficar com a pele melhor, né? Para ficar com os cabelos melhor. Então, tudo isso vem da saúde. Aqui tem pessoas aqui que podem garantir isso para mim, né? Conhece bem das coisas. Então, queridos, eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui, mas bem-aventurado é o que conheceu Jesus. Bem-aventurado é o que conheceu Jesus a tempo de conhecer a palavra. Ô, irmãos, eu até exagero, eu acho que eu exagero, né? Eu estava lendo a Bíblia há 3 anos atrás. Eu peguei uma Bíblia de estudo assim, bem grande, ela é enorme. Não dá nem para trazer para a igreja, né? E ela tem todos os estudos ali de cada história, cada capítulo. Interessante de ler, né? E eu levei 2 anos e meio para ler essa Bíblia. Por isso que eu não estava subindo aqui na vitória, né, dos leitores vitoriosos. Mas, irmãos, você não precisa exagerar como eu, que eu já li a Bíblia mais ou menos umas 30 vezes, que eu parei de contar por causa das críticas das pessoas. Parei de contar. Mas eu tento ler a Bíblia todos os anos. Teve uma época que eu li a Bíblia 2 vezes no ano. Eu e o pastor Robson. 2 vezes no ano. Então, você tenta ler, irmãos, ao menos 3 anos, igual eu fiz. O meu demorou 2 anos e meio, mas o projeto era 3 anos. Tenta ler todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. A palavra de Deus é como o almoço, o jantar, o café da manhã, o seu alimento espiritual, a sua oração, o seu tempo com Deus, para que você tenha uma vida saudável, bem alimentada, bem linda, maravilhosa, que venha brilhar. Irmão, servo de Deus tem brilho no olhar, tem brilho no rosto, tem alegria no coração. A gente está passando o maior perrengue. Eu sei de pessoas aqui que passaram muito perrengue esse ano, mas nunca deixou de dar um sorriso. Porque o sorriso nos lábios, irmão, não vem do que nós estamos vivendo na carne, vem da alma, vem do Espírito, daquele que Deus está fazendo na nossa vida, aquele momento maravilhoso de comunhão, quando você tem certeza que Deus está falando com você.
Eu gostaria que vocês tivessem experiências, algumas experiências como eu já tive, de ouvir a voz de Deus como trovão, de ouvir a voz de Deus bem macia, como Elias ouviu, e de ouvir Deus falando através do canto de um pássaro pela madrugada. Eu falei assim, eu acordava com o pássaro cantando, eu falei assim, esse pássaro deve ser noturno, porque eu sempre acordo com ele cantando no meu poste, em frente à minha janela. Toda madrugada eu acordava com aquele pássaro cantando. E aí eu acordava tão feliz de ouvir o pássaro cantando, que eu ia para a oração. E aí pegou o costume de acordar sempre naquele horário. E eu pensei, esse pássaro deve ser noturno. Mas teve um dia que Deus me tocou para orar. E quando eu comecei a orar, o pássaro começou a cantar meio-dia. Eu falei, meu Deus, por que esse pássaro está cantando meio-dia? Eu só ouço ele de madrugada. E outro dia ele cantou 3 horas da tarde. E eu passei a entender que aquele pássaro era usado por Deus para me chamar para a oração. E eu fico feliz quando eu ouço o pássaro cantar. Mas eu estou acordando no horário. Então eu acordo no horário e vou para a oração. Quando eu estou orando, eu falei, Senhor, o Senhor vai mandar o pássaro hoje, não? Eu escuto ele bem longe. Ele tem uma cantiguinha bobinha, sabe? Não é uma música linda, maravilhosa, mas soa que eu ouvido, irmãos, como uma canção de Deus. Às vezes não é necessário ele cantar, né? Eu peço, Senhor, eu queria tanto ouvir o pássaro hoje, e ele canta. Então, irmãos, são experiências maravilhosas que nos dá força, nos dá coragem, nos leva a mais fé para buscar mais a oração. Não ouça a crítica de pessoas que às vezes falam assim, você é fanático, você só vive orando, tudo para você é palavra de Deus, tudo para você é Deus, você acha que a gente não tem Deus, só você que tem. Eu ouço isso direto. É só eu abrir a boca. Porque quando eu abro a boca, eu falo da palavra. Eu não tenho outra coisa. Eu falo sempre, a boca fala do que o coração está cheio. E eu quero estar cheia da palavra. Eu não quero estar cheia de coisas ruins, de músicas malignas. Essas músicas sujas, imundas, que você ouve por todos os cantos. Hoje começou uma música, porque a minha neta estava lá em casa, ela estava ouvindo lá no celular, aqueles funk, aquelas coisas. E aquela música batendo na minha cabeça, assim, Senhor, ela vai sair em nome de Jesus, porque eu não canto essas coisas. Eu não quero isso na minha mente, não. A minha mente é santa, a minha mente pertence ao Senhor e sai, em nome de Jesus. Aí comecei a cantar para mim mesma ali uma outra música, essa que eu cantei aqui, Jesus Cristo mudou meu viver. E o diabo foi vencido. Ele não tem poder na minha vida. Porque a minha vida é consagrada a Deus, a minha mente é consagrada a Deus, a minha boca é consagrada a Deus. E quando eu peco contra o Senhor, eu vou para o joelho, eu clamo, eu choro, eu peço misericórdia e o Senhor me perdoa para a glória dEle. E eu te aconselho, faça o mesmo. Dê graças, busque, clame. Clame o perdão, o arrependimento. 1 João capítulo 5. Jesus nos dá a graça gloriosa do perdão, pois Ele pagou o alto preço por nós. Valorize isto, meu irmão. Não deixe que o pecado te prenda com correntes malignas. Corra para os braços do Senhor como pecador da cruz. Leva isso como exemplo para a sua vida. Hoje, amanhã, depois. Não, eu já aceitei Jesus. Não, precisa sim. Todo dia, toda hora, todo momento, corra para os braços de Jesus. Você está na fila do banco, ou em qualquer outro lugar que você estiver, está com algum problema, ou sente alguma opressão, alguma coisa, clame ao Senhor Espírito. Eu já estava dentro do ônibus, sentada, quando Deus falou para mim, entrou um endemoniado. E eu clamei, Senhor, me cobre no teu sangue, tem misericórdia de nós. Na mesma hora o homem começou a gritar lá atrás, e gesticulando, eu, está amarrado, Satanás, lá baixinho, em nome de Jesus, está amarrado, está amarrado. Botaram o homem para fora lá, não sei o que aconteceu com ele, né? No dentro do ônibus eu não podia fazer nada, né? Mas certo dia eu entrei dentro do ônibus tranquilo, sem pensar em nada, eu fui passar na roleta,
Uma mulher que estava do lado do trocador, antes, quando tinha trocador, né? Pegou uma garrafa dentro e ia sentar na minha cabeça, sem eu estar vendo. Eu não estava vendo. E a trocadora agarrou no braço dela assim, ó. Foi que me livrou daquela mulher tacar aquela garrafa na minha cabeça. Por quê, gente? Ódio do diabo. Não conhecia a mulher. Por aí a gente está vendo na rua aí. Pessoas agredidas por nada. Pessoas mortas por nada. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos. Muito pior do que no passado. É hora de você se arrepender dos seus maus caminhos. É hora de você acreditar que Jesus te salvou, não foi à toa. Deus tem um propósito na sua vida. Essas cadeiras eram para estar lotadas, irmãos. Tem muito mais crente nessa igreja. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia da igreja estar em comunhão. Hoje é dia da igreja fazer concerto. Se ligar mais. Estar mais unido. Preocupado mais com o outro. Saber que o outro está com problema, que precisa de ajuda. Estende a mão. Como eu disse na pregação passada, não sei se vocês lembram. Lava o pezinho do irmão. Ajuda o irmão. Coisa mais maravilhosa é quando alguém lembra da gente, que nos estende a mão e nos ajuda. E às vezes nós ficamos tão apáticos. Ver o outro sofrer, passar por tribulação, por sofrimentos na família, e não estende a mão, não ajuda. Eu estive doente, até reclamei com o meu pastor, mas já pedi perdão, né, pastor? Que eu fiquei sem ceia. Aí, cheguei aqui, murmurando, vocês me perdoem em nome de Jesus, né? Falei, essa igreja não tem diácono, né? Então, eu fiquei sem ceia. Mas eu já pedi perdão ao Senhor e peço perdão à igreja em nome de Jesus. Nessa noite, irmãos, que você fique com essa palavra. Preciso me policiar e me vigiar. Estar atentos à armadilha do diabo. Que ele me induz o pecado. Ele é o tentador. Lembra que ele tentou Jesus. Quem mais ele não tenta? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a vencer o pecado. Jesus nos dê graça e perdão, pois ele pagou um alto preço na cruz por nós. Amém? Podem ficar de pé em nome de Jesus? Convido o pastor. Nesse momento, você se coloca na posição de conserto. Irmãos, não tire sua atenção agora. Nós vamos ter a ceia do Senhor. E a Bíblia diz que nós podemos tomar a ceia, mesmo quando nós estamos com algum pecado. Desde que nós nos arrependemos e pedimos perdão. Por isso que você não deixe, irmãos, de tomar ceia, porque você está mal. Dobra a sua cabeça, ora, clama ao Senhor. Se for alguma coisa muito grave, você depois procure o pastor e converse. Mas não deixa de participar do corpo de Cristo, da comunhão da igreja. Porque foi para isso que Jesus morreu. Para que comêssemos a sua carne e bebêssemos do teu sangue. Amém? Deus abençoe cada um.